A cultura brasileira acaba de ganhar um novo palco, a Web TV ANI. Acesse agora ani.org.br/webtv-ANI. Conteúdo cultural, educativo e inspirador, tudo em um só lugar. Você é autor, artista ou tem um serviço cultural para divulgar? Apresente seu book trailer, projeto ou serviço na Web TV ANI. E o melhor, você começa com um valor especial para celebrar essa novidade. Envie sua proposta para contato@ani.org.br. Participe desde o começo e faça parte dessa revolução cultural. Web TV ANI, cultura que conecta, inspira e transforma. Acesse, compartilhe e venha fazer história conosco. Uma ideia que começou como associação, agora se transforma em algo ainda maior. Nasce o Instituto ANI Cultura, uma organização que impulsiona talentos e fortalece a cultura brasileira, valorizando todas as regiões do país, em todas as formas de arte. Com projetos aprovados pela Lei Rouanet, Ancine e outras leis de incentivo, transformamos ideias em ações culturais reais, acessíveis e de impacto. Quer saber o que talentos pensam sobre a ANI? Leia as edições da nossa revista e descubra os depoimentos de Luiz Airão, Evandro Mesquita, Miguel Nader, Luiz César Rangel, Márcio Seixas e muitos outros. Cultura reconhece cultura. Empresas e pessoas físicas podem contribuir de diversas formas com o Instituto ANI Cultura. Cada apoio se transforma em projetos culturais de relevância para todo o Brasil. Instituto ANI Cultura, valorizando talentos, conectando a cultura do Brasil. Se você ama literatura, cinema e todas as formas de cultura, chegou o seu lugar. Este é o canal da ANI na rede ITV, toda sexta-feira às 22 horas. Em momentos de polarização política, a cultura costuma assumir um papel ainda mais estratégico dentro da sociedade brasileira. Se em períodos de estabilidade ela já se coloca como instrumento de reflexão, memória e construção simbólica, em cenários de confronto ideológico, ela se converte em território de disputa, resistência e mediação. Caminhos da cultura em períodos de polarização política no Brasil é o tema dessa semana para o quadro Projetos Culturais. Eu sou Orlando Rodrigues, presidente do Instituto ANI Cultura. O Brasil vive há alguns anos um contexto de tensões políticas intensas que atravessam instituições, redes sociais, meios de comunicação e, inevitavelmente, os circuitos culturais. Nesse ambiente, compreender os caminhos possíveis para a cultura é essencial não apenas para artistas, produtores e gestores, mas para a própria democracia. A polarização tende a produzir ambientes de simplificação narrativa nos quais posicionamentos são reduzidos a blocos rígidos de nós e eles. Esse empobrecimento do debate político afeta diretamente as artes e a produção cultural, que são, por natureza, complexas, plurais e abertas a interpretações. Muitas vezes observa-se a tentativa de enquadrar obras artísticas em categorias ideológicas, como se cada gesto precisasse servir a um dos polos do debate. Isso limita o espaço de experimentação, sufoca a diversidade estética e compromete a liberdade criativa, valores fundamentais para a vitalidade cultural. Ao mesmo tempo, a polarização gera um fenômeno paradoxal. Cria tensões, mas também amplia o interesse pelo debate cultural. Ao sentir-se provocado ou confrontado, o público busca referências,
deseja entender símbolos e procura obras que dialoguem com seu imaginário político ou social. Nesse cenário, os agentes culturais têm a oportunidade de propor caminhos que devolvam nuances ao debate. A mediação cultural, por exemplo, torna-se um instrumento crucial. Museus, centros culturais, coletivos artísticos e programadores podem criar ambientes de diálogo que não neguem a divergência, mas que ampliem a escuta e a reflexão crítica. Outro caminho importante é a reafirmação da diversidade como valor constitutivo da cultura brasileira. O Brasil possui matrizes culturais múltiplas, indígenas, afro-brasileiras, populares, urbanas, regionais, contemporâneas, que oferecem repertórios amplos, capazes de ultrapassar fronteiras ideológicas. Em vez de reduzir produções artísticas a rótulos políticos, o fortalecimento das identidades culturais diversas permite que as obras se apresentem como expressões de história, ancestralidade e comunidade, e não apenas como instrumentos de disputas conjunturais. Isso preserva a densidade simbólica da cultura e reforça sua importância na construção do pertencimento. A profissionalização, a consolidação das políticas culturais também são caminhos fundamentais em períodos de polarização. Quanto mais estruturado estiver o setor, com editais contínuos, mecanismos transparentes de incentivo, controle social e marcos legais estáveis, menos vulnerável ela se torna a mudanças abruptas de governo ou a disputas ideológicas momentâneas. A aprovação de leis, o fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura e a manutenção das instituições culturais públicas são fatores decisivos para garantir que a política cultural não seja refém de ciclos eleitorais. Além disso, a pesquisa e a documentação cultural assumem papel central. Em momentos de conflito político, narrativas podem ser distorcidas, apagadas ou instrumentalizadas. Investir em memória, acervos, bibliotecas, arquivos e centros de documentação é uma forma de proteger o patrimônio simbólico do país contra manipulações, garantindo que a história cultural brasileira permaneça acessível e plural. Por fim, os caminhos da cultura em tempos de polarização passam também pela capacidade de inovação do setor. Plataformas digitais, redes colaborativas, streaming, podcasts e linguagens híbridas expandiram o alcance das produções culturais, permitindo que artistas e coletivos dialoguem com públicos antes distantes. A descentralização provocada pela tecnologia cria novas possibilidades de circulação e financiamento, reduzindo a dependência de estruturas tradicionais que, por vezes, também sofrem pressão política. Assim, a cultura brasileira encontra seus caminhos não pela negação da polarização, mas pela afirmação de seus próprios princípios: pluralidade, liberdade, memória, diversidade e diálogo. Em vez de ser capturada pela lógica de antagonismos, ela pode tornar-se espaço de recomposição social, onde diferenças coexistem e produzem sentido. A cultura, nesses momentos, não apenas resiste, ela ilumina e oferece novas vias para imaginar o país. É justamente essa capacidade de mediar conflitos, ampliar repertórios e renovar olhares que faz da cultura um dos pilares mais importantes da democracia brasileira. Até o próximo vídeo. Olá, meus amigos! Eu sou a Aninha e hoje vamos falar de um tema que toca fundo na alma: o poder da literatura para transformar vidas. Histórias reais de pessoas que descobriram nos livros uma nova chance, um recomeço, um caminho que parecia impossível.
Vamos conhecer relatos de quem aprendeu a ler já adulto, de projetos sociais que usam a leitura como ferramenta de libertação e de como livros chegam até presídios e comunidades para acender esperanças. Prepare o coração, porque o episódio de hoje mostra que a leitura não é apenas conhecimento, é vida, é cura, é reconstrução. A literatura é uma das formas mais profundas de transformação humana. Não porque traz respostas prontas, mas porque abre portas internas, desperta emoções adormecidas e ajuda a construir novos significados para a vida. No Brasil, milhares de pessoas tiveram suas histórias redefinidas pela leitura, e muitas delas descobriram o poder dos livros tardiamente, como Dona Zuleide, que aprendeu a ler aos 68 anos. Ela conta que no primeiro dia em que conseguiu ler sozinha um bilhete simples, sentiu como se tivesse nascido de novo. Hoje, participa de um clube de leitura da própria comunidade e diz que encontrou na literatura uma liberdade que por décadas acreditou não merecer. Há também histórias como a de João, que cresceu num ambiente de vulnerabilidade e encontrou num livro, esquecido na escola, seu primeiro contato com um mundo maior. Ele diz que quando entendeu que podia viajar sem sair do lugar, decidiu que queria uma vida diferente da que o destino parecia impor. Hoje ele é professor voluntário de jovens em situação de risco e usa a leitura como ponte para autoestima, identidade e sonhos. Em todo o país, projetos sociais mostram que um único livro pode acender um farol onde antes só havia escuridão. O Leia Pra Mim, o Literatura na Praça, o Livros Livres e tantos outros espalhados por favelas, comunidades rurais e periferias provam que a cultura é uma poderosa forma de inclusão. Em muitas comunidades, bibliotecas improvisadas surgem dentro de casas simples, garagens e centros comunitários e tornam-se espaços de acolhimento, escuta e esperança. Mas talvez uma das transformações mais intensas aconteça nos presídios brasileiros. Diversas unidades adotaram programas de remissão de pena por leitura. Para cada livro lido e resenhado, dias são reduzidos da pena. Mais do que isso, cada página vira uma oportunidade real de reconstrução. Há relatos de homens e mulheres que disseram que abrir um livro foi a primeira vez em anos que sentiram a própria mente respirar. Em alguns depoimentos, eles descrevem essa experiência como a primeira janela depois de anos de muros. Essas histórias mostram algo essencial. A leitura não é um privilégio, é um direito. E quando chega a quem mais precisa, ela salva. Salva da ignorância, da violência, do abandono, da invisibilidade. Salva da ideia de que não existe futuro. O poder da literatura está em sua capacidade de reacender algo que nunca se apaga completamente. A chama da dignidade. Cada livro compartilhado, cada texto lido, cada palavra entendida pela primeira vez é um ato de renascimento. E é por isso que incentivar a leitura é tão urgente, porque quando um livro muda uma vida, ele ilumina todas as outras ao redor. E assim encerramos o episódio de hoje. Lembrando que a literatura não é apenas entretenimento, ela é encontro, resgate e transformação. Se você conhece algum projeto literário na sua região, apoie. Se puder doar livros, doe. Se puder ensinar alguém a ler, ensine. Cada gesto importa e a cultura agradece. Eu sou a Aninha e deixo aqui um convite muito especial. Venha conhecer o Instituto Anicultura. Venha fazer parte de uma rede cultural que só cresce, que valoriza talentos, apoia iniciativas e acredita que a arte é uma força capaz de mudar o mundo. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Variedades Literárias. Em um mundo acelerado, pressionado por desafios sociais, incertezas econômicas e um turbilhão emocional que atinge todas as idades, existe algo que continua sendo uma ponte de cura, conforto e esperança: a arte.
Hoje, no Olhar Cultural, convidamos você a respirar fundo, desacelerar e permitir sentir. Porque a arte, em todas as suas formas, não apenas emociona, ela acolhe, ela resignifica, ela sustenta. De norte a sul do país, milhões de brasileiros encontram consolo na música que embala a saudade, no filme que traduz o que as palavras não conseguem explicar, no romance que traz companhia para noites solitárias, ou na pintura que revela aquilo que o coração esconde. E nesse programa, vamos refletir sobre como a arte se tornou mais do que entretenimento, um refúgio emocional, um espaço silencioso onde podemos reorganizar a alma em tempos difíceis. Porque quando o mundo pesa, é a arte que nos devolve a leveza. A arte tem um papel profundo na vida emocional do brasileiro. Em muitos momentos de dor, luto, ansiedade ou solidão, ela se transforma em um abraço invisível. E não é exagero. Durante crises sociais, pandemias, perdas familiares e dificuldades emocionais, a busca por música, filmes, literatura e atividades culturais cresceu de forma impressionante. O motivo é simples: a arte conversa com aquilo que mais tentamos esconder. Música, o remédio silencioso. A música é uma das expressões mais fortes desse acolhimento. Ela traduz sentimentos que não verbalizamos. Quando o coração aperta, ouvimos logo aquilo que aparece ter sido escrito exatamente para nós. Do samba ao MPB, do gospel ao rock, a música organiza nosso caos interno, e isso tem valor terapêutico. Cinema, a pausa que a mente precisa. O cinema transporta o espectador para outras narrativas. Às vezes, por 2 horas, somos convidados a viver outra vida, outra perspectiva, outra emoção. E nisso encontramos descanso. Filmes brasileiros que retratam histórias de superação e humanidade funcionam como espelho e, ao mesmo tempo, portas de escape. Literatura, o afeto das palavras. Na literatura, encontramos companhia quando estamos sozinhos. Um livro pode salvar uma noite difícil, ampliar nossa compreensão de mundo e ensinar a lidar com medos e perdas. A literatura cria pontes internas, desperta empatia e fortalece o emocional. Artes visuais. A liberdade da expressão. Pintura, desenho, fotografia. A arte visual permite que sentimentos ganhem cor, forma e textura. Ela é uma forma de desabafo emocional, seja para quem cria, seja para quem contempla. Porque tudo isso importa, porque vivemos um tempo em que ansiedade, depressão e sensação de desconexão se tornam realidade para muitos brasileiros. E a arte, silenciosamente, tem sido um dos instrumentos mais poderosos de saúde emocional. A arte inspira, a arte cura, a arte acolhe. E, acima de tudo, a arte nos lembra que não estamos sozinhos. A arte continua sendo uma luz em meio às sombras. Ela nos reencontra nos momentos de dor e nos devolve ao mundo com mais força, mais humanidade e mais esperança. Por isso, neste olhar cultural, queremos reforçar: preserve a arte, consuma a arte, incentive a arte. Ela é tão necessária quanto o ar que respiramos. E se você é artista, cantor, ator, escritor, dublador, compositor, artesão, bailarino, influencer cultural ou trabalha com qualquer forma de expressão,
queremos conhecer você. O Instituto Anicultura está de portas abertas. Nossa revista, nosso canal na Rede UTV, nossas redes sociais e nossos projetos culturais já contaram com a participação de artistas de grande relevância nacional de diversos segmentos e queremos continuar ampliando nossa rede de apoio, incentivo e visibilidade. A você que contribuiu para manter viva a cultura brasileira, o nosso muito obrigado. E um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, que tornam possível a realização desse trabalho e ajudam a levar a cultura e inspiração para milhares de lares pelo Brasil. Muito obrigado e até a próxima semana. Cultura como força de transformação. Juntos, promovemos conhecimento, arte e inclusão. Convidamos novas empresas a se unir a nós nessa jornada, fortalecendo o impacto cultural em todo o Brasil. Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Maurício Savino, eu sou autor do livro Um Sonho, Uma História que Não Acabou, lançado pela Fênix Editora, e eu estou aqui para falar um pouquinho dele para vocês. Ele é fruto de um acidente que eu sofri alguns anos atrás. Eu fui atropelado por um ônibus e fiquei 30 dias em coma. E nesses 30 dias houve um desdobramento astral e eu fui enviado para a Idade Média, ali para a época do Rei Arthur, aonde eu resgatei muitas coisas, revi muita gente, conheci muita gente que eu precisava conhecer. Espíritos maravilhosos, um lugar lindo, sensacional. Nesse livro também tem uma grande pitada de espiritismo e de autoajuda. Isso é muito bom mesmo para quem ler esse livro. Já no segundo capítulo, ele fala de toda a minha recuperação, de quando eu saí do hospital e vim para casa, onde estava a minha família e todos os amigos e familiares. Eles foram super importantes para toda a minha recuperação. Por quê? Porque por causa do apoio, da ajuda, do amor. O amor é fundamental para a recuperação de qualquer pessoa. Aí começou o período de fisioterapia, onde eu fiz a fisioterapia e depois, um tempo depois, eu voltei para a faculdade. Aí começa toda a parte da recuperação. E nesse período todo, a autoajuda, a motivação, a superação foram fundamentais para o meu restabelecimento, assim como as brincadeiras, as anedotas que eu fiz quando eu estava em recuperação foram essenciais para o meu bem-estar. Amigos, não deixem de ler essa história, é uma história bonita e cativante, onde você verá toda a recuperação de uma pessoa e a força de vontade de uma pessoa, o amor, a solidariedade e a fibra e a motivação. Esse livro está à venda na Submarino e nas lojas americanas. Muito obrigado e boa leitura. O poder cobra um alto preço de quem o deseja. Não confie em ninguém, nunca. Não é um conselho.